Fala galera do Vascão, Sérgio Português na área, você já sabe, derrubou na área apenas. Galera, estamos de volta aí para poder tratar das últimas novidades do Vasco, falar aqui a respeito da convocação do Thales Magno. O Vasco pode ter aí a oportunidade de não estar liberando o jogador. Vamos falar também das outras duas joias aí que foram convocadas para o pré-olímpico aí da seleção brasileira, e vamos falar aí a respeito de uma reunião do Conselho de Beneméritos nessa sexta-feira, que foi muito importante aí para o destino das eleições do Vasco. Mas antes disso, peço vocês aí que continuem ajudando o canal. Estou gostando aí do empenho da rapaziada, estão se inscrevendo aí, me ajudando aí a bater essa meta aí de 1000 inscritos. Espero aí que você que está chegando agora no canal possa estar se inscrevendo para a gente poder bater essa meta aí até o meado de outubro aí, que é importante para o canal ter 1000 inscritos para estar sendo mais divulgado no YouTube. Valeu? Julinho, solta a vinheta aí, meu pai. Nessa sexta-feira aí pela manhã, o Thales Magno foi convocado para a seleção brasileira aí sub-17, que vai disputar o campeonato da categoria aqui no Brasil. O Thales Magno vai estar desfalcando o Vasco aí, quem sabe até em 10 partidas. Vai ser um desfalque muito grande aí para o Vasco, já que é um jogador que vem aí se destacando na equipe, vem sendo uma das principais peças aí do elenco do Vasco e vai fazer muita falta aí pro nosso time. O Vasco tem uma opção aí de não liberar o jogador, não é data FIFA, e o Vasco não tem obrigação de estar liberando o jogador, já que outros clubes aí já fizeram isso anteriormente. Já teve esse precedente do Flamengo não ter liberado o Vinícius Júnior, inclusive aí foi também para o Sub-17. O Santos também não liberou o Neymar para uma seleção Sub-20 também, que foi disputar o Mundial, e o Vasco tem esse direito de não estar liberando o jogador. Na minha opinião, o jogador não precisa dessa vitrine, ele já vem se destacando no time principal do Vasco, então a vitrine que ele necessita é estar se destacando cada vez mais, jogando junto ao profissional, para estar, quem sabe aí no futuro, vendido aí para o exterior aí por um bom preço. Acho que a seleção de base serve de vitrine para aquele jogador que não está tendo muita oportunidade. Se o Caio Lopes fosse convocado aí para a seleção sub-20 aí para disputar o Mundial, seria bom que o jogador está se destacando também na seleção, já que no principal ele ainda não está tendo oportunidade, e o Vasco tem que estar aí lutando contra essa liberação. Não pode liberar o jogador. A CBF não adianta o Vasco nada, está sempre jogando contra. Foi um desespero aí para estar liberando o jogador para jogar contra o Flamengo aí naquela derrota lá em Brasília. O Vasco teve que entrar na justiça, não teve boa vontade da CBF, então o Vasco não tem que ter boa vontade, é o clube formador, é o clube que paga o salário do jogador, que gasta para formar o atleta. Então a CBF que fique aí, convoque outro jogador. Na minha opinião, isso não vai atrapalhar o jogador em nada, que nos dois casos que eu citei aí do Vinícius Júnior e do Neymar, eles estão jogando agora na seleção principal sem problema algum. Os clubes fizeram aí boas negociações com os dois atletas, venderam aí por um preço muito bom, e isso aí, na minha opinião, não vai estar atrapalhando em nada o Thales Magno na carreira dele, e vai ser muito importante ele ajudar o Vasco, para ele poder estar se transformando aí cada vez mais no ídolo da torcida, que a nossa torcida necessita de um ídolo aí da nossa base. O Alexandre Campelo declarou aí que a tendência é liberar o jogador. Caso ele seja liberado, ele vai ficar sem jogar contra o Avaí, o Fortaleza, o Botafogo, o Internacional, Ceará, Fluminense, Palmeiras, CSA e Goiás. E espero que o Campelo possa estar revendo essa opinião aí e não libere o jogador, faça a vontade da torcida, que eu tenho certeza aí que a torcida não vai querer que o jogador seja liberado. Comente, dê a sua opinião, vamos aí invadir as redes sociais do Campelo, pedindo para ele não liberar o jogador, que o jogador é muito importante para o nosso clube nesse momento. O Douglas Luiz e o Paulinho foram convocados para amistosos contra a Venezuela no dia 10
e contra o Japão no dia 14 de outubro. Mais uma vez aí os jogadores da base do Vasco demonstrando aí a qualidade da nossa base, e quem sabe aí a gente possa estar cedendo mais jogadores para a seleção olímpica do Brasil. É importante aí para o Vasco estar cedendo esses jogadores, que vai demonstrando aí o nosso poderio na base. Houve uma reunião aí do Conselho de Benemérito do Vasco para estar tratando aí de assuntos que vão ser discutidos aí na reunião do Conselho Deliberativo. Uma desses assuntos é a eleição direta no clube. Na opinião aí do Roberto Monteiro, a emenda da eleição direta pode ser passada aí por voto simples, maioria simples aí, no caso 50% mais um, e o Benemérito votou contra, dizendo que tem que ter um quórum qualificado de 2/3 da votação. Vou dar aqui um exemplo aqui, na opinião do Roberto Monteiro, se tiver a presença de 100 conselheiros, apenas 51 votos já basta para estar aprovando a emenda da eleição direta. E no caso dos beneméritos que votaram hoje, aprovaram aí esse quórum qualificado de 2/3, teria que ter, no caso, vamos dizer, se tivesse 120 conselheiros, teria que ter 80 conselheiros votando a favor da emenda. No caso, 2/3, cada terço é 40, 2/3 são 80 conselheiros, dificultando ainda mais aí a eleição direta no Vasco, que é um desejo da torcida e da maioria dos sócios. É complicada essa situação. De Carvalho, que nas redes sociais aí vive dizendo que é a favor da eleição direta, por exemplo, hoje nessa reunião dos beneméritos contra o quórum simples e a favor do quórum qualificado. Fica difícil da gente entender. Essa política do Vasco é complicada. Na frente da câmera e na frente dos sócios eles falam uma coisa, e por trás eles agem de forma diferente, e nisso só quem é prejudicado o Vasco. Se não houver aí essa mudança aí no estatuto, vai estar correndo o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu na última eleição, quando o Campelo fez o que fez aí, deu um golpe deu um golpe não, estava escrito no estatuto que ele poderia concorrer com o Brant, concorreu e se uniu ao Eurico Miranda e venceu a eleição. Infelizmente não foi ético essa situação, e se não houver aí aprovação dessa emenda, corre o risco de acontecer outras vezes isso aí. E quer dizer, acontecendo isso, a vontade do sócio, que é quem banca o clube o ano inteiro e quem quer a mudança, não prevalecerá em momento algum. Vai estar sempre prevalecendo a opinião desses beneméritos que são votados aí, e muitos deles parece que não querem o bem do nosso clube. Era o que eu tinha para trazer por agora. Mais tarde vou estar aí gravando aí o pré-jogo desse jogão de Atlético Paranaense Vasco. Os ingressos já estão praticamente esgotados. O Caldeirão vai ferver. Vamos aí como é que vai ser a situação, se eles vão vir com o time principal, com o time misto. A farra lá pelo título está durando bastante tempo. E vamos comentar aí a respeito de tudo que aconteceu nesse sábado, para a gente estar fazendo um pré-jogo maneiro aí e levar o melhor para vocês. Valeu? Um grande abraço a todos. Saudações vascaínas.